E agora vamos começar a nossa matéria de hoje, vai ser sobre o dia 19, dia do ortopedista. E não pode faltar, o Dr. Sérgio Coelho vai comentar um pouquinho sobre essa área que só vem crescendo, vem ajudando um monte de gente. Então vamos dar uma olhadinha na matéria. Salve Ed, salve Marcelo e todo o pessoal que assiste aí o On Time. Mais uma vez estamos aqui, agradeço vocês aí pela chamada para falar um pouquinho do dia 19 de setembro, o dia do ortopedista. O dia da ortopedia, o dia da minha especialidade dentro da medicina. Ortopedia, que veio cunhada essa palavra ortopedia inicialmente por um médico, Nicholas Andre, entre os século XVIII, século XVII, século XVIII, 1741, ele cunhou o nome ortopedia. Ortos vem do grego, que significa alinhar, colocar retinho, deixar bem acertadinho. E paidios, do final de ortopedia, paidios vem do grego, que significa criança. Na verdade, ele começava a ensinar os primeiros escritos de como se fazer para enfrentar as deformidades e melhorar a condição das crianças que nasciam com esses defeitos mecânicos. E daí surgiu, então, esse nome, ortopedia, e começou os primeiros escritos. Já havia muita coisa escrita, e foi descoberta lá para o século XI, século XII, de Hipócrates, mas falando mais sobre fraturas, e como fazia para ser os cuidados dessas fraturas. Isso já, antes de Cristo, já haviam relatos escritos, como se fossem livros, que colocava, na verdade, como se cuidava das fraturas, como se cuidava dos traumas. Mas a ortopedia, que é a parte que procura dar a ideia, ou procura tratar, cuidar, melhor, não tratar, cuidar das deformidades, das alterações que ocorrem no sistema locomotor, muitas vezes oriundas de trauma, mas nem sempre oriundas de trauma, foi de onde surgiu inicialmente isso, foi lá cunhado pelo Andre. Em 1935, no dia 19 de setembro, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia passa a existir. Por isso vem aí talvez a nossa data, 19 de setembro. Começou então a SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, reunindo, desde essa época, 1935, reunindo todos os ortopedistas brasileiros, congregando eles numa mesma sociedade, e lá para a década de 70, lá para o meio da década de 70, começou a se criar os primeiros grupos de estudo da SBOT para se criar o que hoje é o título de especialista, uma prova feita pela sociedade e aplicada àqueles que se formam em medicina e depois de formado fazem a residência em ortopedia e traumatologia, e depois prestam essa prova para obter o título de especialista. Mas já entre a década de 70 e a década de 80, começaram a se formar novos grupos dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, grupos esses que vão das subespecialidades. Então você vê aí o pessoal que faz cirurgia da mão, cirurgia do ombro, cirurgia de joelho, cirurgia de quadril, coluna, pé, e aí foram se criando as especialidades dentro da especialidade, no cunho de obter com isso um estudo mais aprimorado, um avanço técnico melhor das técnicas cirúrgicas que podem colaborar para uma melhora, para um cuidado melhor de algumas das deformidades, dos traumas em geral, e essas sociedades passaram a ter cada vez mais um espaço maior dentro da sociedade mãe, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Bem, isso é um apanhadinho rápido dessa história da especialidade, de uma das especialidades da área médica, que veio lá de trás, já com Hipócrates falando algumas coisas, escrevendo algumas coisas sobre essa nossa especialidade, então isso vem de longe. Fica aí um dado histórico para todos se deleitarem, um grande abraço a todos os ortopedistas, e que antes de ortopedistas são médicos, portanto, tem uma formação não só humanitária, mas uma formação de cuidado, que é aquilo que a quem eu tenho como referência maior nos criou para isso. Que Deus possa dar sustentação, iluminar o caminho de todos aqueles que são levados a fazer esses cuidados ao ser humano, não só como ortopedista, mas como médico.
e que não se esqueça que esse cuidado no ser humano é muito maior do que qualquer outra coisa. Obrigado para vocês, um grande beijão para todos que estão nos assistindo, a você, Ed, um grande abraço, Marcelo, um grande beijo, e ao nosso diretor Maninho, aquele abraço. Até mais ver, até a próxima vez. Tudo de bom, um beijão para vocês. Tchau, tchau.